Essa é uma aula extra, nossa prática, nossa vivência, alguns exemplos de atuação ativista ao longo dos 12 anos, mais ou menos, mais de 12 anos que a Ecos tem atuado no território de Campinas, São Paulo. E não só, a gente também teve extensões de atuação em Ribeirão Preto, em São Paulo, capital, em outras cidades, coisas pequenas, mas representativas da nossa atividade. Então, a ideia da aula de hoje é essa, é a gente mostrar com alguns exemplos práticos e também um pouquinho de teoria sobre a Ecos, né, o que a gente fez, o que a gente faz, o que a gente pensa, depois de ter visto, né, conteúdo teórico e outros exemplos práticos na história nesse curso de formação. Então, a gente também, humildemente, coloca à disposição no curso os nossos exemplos para como sendo mais um, né? Como sendo uma soma de ações e como sendo algo em que você possa, talvez, se inspirar para fazer também as suas ações ativistas. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Só para lembrar, esse curso tem o apoio e a parceria da TV Tainã, TV, rede de comunicação aqui da Casa de Cultura Tainã, aqui em Campinas, Casa de Cultura que faz uma atuação já histórica aqui, né, no movimento negro e na cultura preta em geral. Aqui você pode acompanhar as atividades. Por exemplo, ontem o Renato Freitas esteve por lá, né, o deputado do PT lá do Rio Grande do Sul, Curitiba, se não me engano, na verdade, esteve por lá fazendo uma visita, conhecendo e sendo entrevistado ali pelo TC, que é o principal figura ali da Tainã. Então, interessante a visita dele toda coberta aqui pela TV Tainã. Caso você queira, por exemplo, a gente pode, ao clicar no calendário aqui, né? Opa, você pode escolher a data em que houve alguma programação em que você queira rever. Por exemplo, no mês passado, a gente, deixa eu ver se eu consigo. A gente fez no dia 28, se eu não me engano, a última aula, né, teórica geral da formação ativista aqui da Ecos. Então, se a gente clicar no dia 28 e mudar data, aí ele vai para o conteúdo desta data e lá está. Os 4 vídeos, é um pouquinho mais, que foram alguns testes no dia anterior, mas no dia 28 você tem aqui os 4 vídeos da formação ativista feitos por nós através dessa rede aqui. Então tá lá, então se eu clicar aqui no meio, você consegue visualizar bem, certo? Então fica a dica aí da TV Tainã para quem não conhece. Voltando à nossa atividade de formação ativista, nós já tivemos 7 aulas, né? Aquela que eu acabei de mostrar na TV Tainã é a 7ª, ainda não foi colocada aqui, mas vai ser. Essas são as 6 primeiras. E a gente já passou por a nossa base teórica toda, né? Fez um resumo, umas aulas de conteúdo resumido, mas assim, trazendo alguns aspectos da nossa Bíblia ativista, né? A gente chama assim, uma forma organizativa interessante que a gente encontrou. A ideia da Bíblia ativista é justamente essa, falar do velho mundo depois do novo mundo, né? Ou seja, a, aquela situação europeia, vamos colocar assim, ou antiga, e a gente tem no Novo Testamento já a questão mais ligada às Américas, que diz respeito a nós, principalmente aqui.
Então, já vimos tudo isso, já vimos que são sugestões de leitura, né, como vocês sabem, são alguns, alguns detalhes ali. E depois a gente vai para os evangelhos, a gente já passou por todos eles, que são algumas leituras do que pessoas que nós consideramos importantes na história ativista ou revolucionária e que do mundo e que tiveram ou sua vida com alguns exemplos práticos muito interessantes para que a gente possa aprender, ou para além disso, ou não, e também escritos de suas ideias. E mais do que acompanhar às vezes a vida prática, é interessante saber o que pensavam esses que viveram de fato suas revoluções, suas atividades revolucionárias em seus tempos, né? Por quê? Porque a partir da prática eles teriam então uma ideia mais realista das situações e das possibilidades. Então temos aqui o Evangelho segundo Marighella, Frida e Modotti, os zapatistas, os palmarinos, né? Os Panteras Negras, Rosa Luxemburgo e Che Guevara no final. Então são 7 evangelhos aqui que a gente estudou. Além disso, a gente passou também, deu uma olhada nos livros dos apóstolos, como a gente chamou aqui, que seria, então, livros sugeridos ou artigos sugeridos para que você possa ter um conteúdo além de outros exemplos, né? Além daqueles nos evangelhos. Então, esse livro aqui da Jarid Arraes, Heroínas Negras Brasileiras, traz em forma de cordel vários exemplos de heroínas negras brasileiras. Muito interessante. Já vimos também sobre a história do MST, no próprio site do, do movimento. Vimos também sobre a história um pouco do MTST e do protagonismo feminino nessa história também, no próprio, num artigo do site Outras Palavras que conta um pouco essa história e mais um pouco aqui também, que é o livro do MTST falando sobre isso. E esse site que é do Opera Mundi, que traz aí os super revolucionários. Então ele traz em cards de uma forma bem descontraída, bem legal, resumos de cada um e várias revolucionários da história. Então aqueles que não foram contemplados aqui, né, para fins de corte teórico, você pode encontrar um pouquinho deles aqui também. E o que a gente não passou daqui foi os provérbios. Na verdade, a gente passou 2 deles. O quarto de despejo e o Brasil Tumbeiro. Falávamos ali sobre Palmares, né, e a história negra brasileira, da luta negra. Citamos esse provérbio do Brasil Tumbeiro, que é um livro escrito pelo Mário Aranha, que traz um resgate ancestral, histórico, cultural das importantes personalidades e ativistas negros na história do Brasil, negros e negras, em geral, e de uma forma bastante acessível. Então, ele está aqui como uma sugestão de livro complementar mesmo, para além do que a gente chamou de livros dos apóstolos, mas aqueles que são leituras leves, por um lado, né, de fácil compreensão, mas também fácil e rápida compreensão, porque são, né, biografias com comentários, esse livro. E também com algum conteúdo que vai agregar bastante no seu conhecimento teórico aí da história brasileira. O mesmo com relação ao quarto de despejo, apesar de ser uma leitura da Carolina de Jesus, que é uma leitura também de fácil acesso, de fácil compreensão, porém com conteúdo bem mais focado ao cotidiano de uma pessoa vivendo numa favela, né, por tanto tempo. Então, aqui é no sentido de conhecer a realidade, né, e a realidade histórica do povo brasileiro, né, pobre e negro em geral, mas principalmente essa questão da vivência na miséria, na fome, na dificuldade, né, ao qual o sistema nos impõe muitas vezes. E o quarto despejo traz essa vivência na carne do livro, né? Então falamos sobre esses dois, mas temos aqui também
o Ilha das Flores, voltando nessa coisa da questão de fácil compreensão e leve, que é um curta-metragem que traz, eu fugiu agora o nome do diretor, mas um curta-metragem que traz aí a explicação de como funciona, né, o nosso querido sistema Jorge Furtado aqui. Um curta de 89, 13 minutinhos só, tranquilo, né? E nesse curta você vai ver um pouco sobre como funciona e qual o nosso papel dentro de um sistema capitalista atual, né? Ainda atual, nas suas diversas formas. E ele faz isso de maneira genial, vai ligando, né, os pontos que a gente às vezes não vê, vamos colocar assim, dentro de uma engrenagem sistêmica. Muito interessante, Ilha das Flores é um lixão, né? E aí as pessoas que vivem no lixão, a partir daí ele faz todo um resgate, né, de como funciona o sistema, por que tem essa situação. Então, muito interessante, fica a dica aí para vocês assistirem. O mesmo aí com outros dois livros, tanto Os 100 Anos de Solidão, quanto o Ensaio sobre a Cegueira. 100 Anos de Solidão é um livro de literatura de realismo fantástico, escrito pelo Gabriel Garcia Marques, que é, enfim, reconhecido mundialmente, muito premiado. Gabriel Garcia Marques foi um jornalista que lutou com as suas armas de jornalista na, na sua região, na sua área de atuação, mas que escreveu também livros fantásticos como esse, 100 Anos de Solidão, né, colombiano, Gabriel Garcia Marques, e ele vai trazer aí, diferente do Quarto de Despejo, não a realidade nua e crua, mas a realidade contada meio que como por um conto extenso, mas bastante interessante e prazeroso de se ler. 100 anos da vida de uma família na América Latina, no terceiro mundo. E ele faz isso magistralmente, né? Então, uma dica também muito importante, aqui tem o link para o livro. Só um segundo. Voltando. Já um ensaio sobre a cegueira, como o próprio nome diz, é um ensaio, né? Um livro que é uma espécie de um conto, em forma de conto. José Saramago, português, faz um ensaio sobre a cegueira, no sentido aqui, obviamente, metafórico. Então, ele traz uma situação, a partir de uma situação prática, que é a cegueira, né? As pessoas ficam cegas, de repente, para discutir a cegueira social das pessoas. Então, ele traz a situação física, a partir daí ele vai fazer uma metáfora e traçar uma discussão sobre a cegueira social, falta de conscientização, a falta, como o sistema é excludente e nós somos também uns com os outros, né? Então, um livro complementar aí para lúdico até, mas bem certeiro na sua crítica social, né? E crítica aos indivíduos também, né? Então, nesses provérbios são isso, são coisas complementares, porém de muita importância e qualidade, tá? Como comentários, como de personalidades e de história, como ensaios de crítica social, como realismo fantástico, como realismo de uma pessoa favelada, né? E como uma explicação através de um curta-metragem de como funciona o sistema econômico capitalista. Então, essa é a última dica que a gente tinha a dar para vocês sobre essa questão da Bíblia ativista, sobre a nossa cultura teórica. Dito isso, a gente passou também sobre os salmos, que são o quê? A gente chamou de salmos, que são músicas, poesias, né? Coisas para a gente ler e usar a nosso favor, para nos entreter e nos distrair, mas também com conteúdo, né? Ou seja, os nossos cantos ativistas, os
nossas poesias ativistas. Então, vou citar aqui, eu estava falando dos provérbios, né? Ilha das Flores, Quarto de Despejo, Senhor de Solidão e o ensaio sobre a cegueira. E o Brasil Tumbeiro. Mas temos, por exemplo, nos Salmos, aqui, isso são dicas, tá, gente? Existem muitas e muitas outras músicas importantes, ativistas, que talvez você não encontre aqui por pura e simples questão de que a gente não lembrou na hora de fazer a lista, ou ainda não foi colocado, mas vai ser. E a gente aceita sugestões, você pode comentar lá a sua sugestão para a gente colocar. Então, o curso é bem coletivo, né? Esse aqui é uma música, por exemplo, bem leve, da Ana Vitória, porém com conteúdo metafórico muito interessante. Quem não conhece, uma dica aqui da Ana Vitória com a Rita Lee. Amarelo, Azul e Branco, uma música bem recente, chegou no passado. Outra dica, por exemplo, Seu Jorge cantando, acho que junto com Alexandre Pires, se eu não me engano, cantando Zé do Caroço e Negrodrama, na mesma música, ele faz um mix. Mais uma coisa muito importante, são dois hinos na música nacional, né? E cantados por um outro ícone da música nacional. E é isso, então, só para vocês entenderem o tipo de salmos que temos aqui, para vocês darem uma olhada, né? E a gente vai passando para frente aqui. Já vimos também em aulas passadas sobre o Cineclube Ativista. Né? Tem um manifesto aqui, um de leitura rápida, mas tem também os filmes. O que é isso aqui? São dicas de filmes, é como se fosse o streaming da formação ativista, né? Obviamente, que com links para sites onde os filmes estão, vamos dizer assim. E são 5, 6 temporadas, e cada temporada tem 7 filmes, tá? E filmes, de novo, uma lista de filmes que a gente ou já usou em atividades da ECOS, ou que a gente considera muito importante, que deveria estar no conhecimento de qualquer ativista. Por exemplo, Educator, a gente falou sobre ele. Volta dos Malês, Diário de Motocicleta, filmes documentários sobre Marighella, e o filme de Marighella está lá também, né? Zapata, e assim vai. Frida, Terra e Liberdade, um clássico. Né? Germinal, outro clássico. E Ilha Sem Face, sobre aqui a Revolução Sandinista, né? Enfim, e vários outros, né? Monda no Ar, sobre a Rádio Favela, Milk, sobre um ativista LGBT de São Francisco, nos Estados Unidos. Vou passar aqui rapidamente, né? Até Amarelo, aqui Vencida, aquele filme documentário musical, né? Para vocês entenderem o tipo de conteúdo que temos aqui. Então, alguns exemplos importantes que tem ali. Guerrasdobrasil.doc. O que a gente sabe, mas esse é um documentário dividido em 5 partes. Cada parte contida em si, então são 5 episódios, vamos dizer assim. E que trata das guerras do Brasil com o seu verdadeiro nome, né? E ele tem no YouTube, acredito eu que ainda tem, deixa eu abrir aqui. Não está mais, não tem mais. Precisamos atualizar esses links, mas ele tem na Netflix, com certeza, e você consegue achar por aí, guerrasdobrasil.doc. Que traz ali, por exemplo, o Ailton Krenak, né? Que tem ali completo, no próprio YouTube. Na TV Brasil também. O primeiro episódio sobre as guerras coloniais, aqui a Sônia Guajajara falando. O segundo episódio sobre as guerras de Palmares. O terceiro episódio sobre a Guerra do Paraguai. E o quarto, a Revolução de 30. E o quinto e último, a Universidade do Crime, trazendo aí dos dias atuais, que é a guerra contra o crime que encarcera pobres aos montes no Brasil. Você tem aqui os episódios também separados, eu preciso só atualizar os links ali. Tem o Krenak aqui falando, e outros historiadores importantes, e pessoas falando, mas bem dinâmico, bem ilustrativo, tá? Então, tem ele em várias situações aí pela internet. Guerras do Brasil.
fica a dica desse documentário aí, tá? Tá na segunda temporada ali do nosso Cineclube. Na quarta temporada, a gente tem, por exemplo, A Vida e Morte de Marsha P. Johnson. Esse é um documentário que tem no Netflix, mas você acha por aí também, caso você não tenha, que traz sobre a biografia ali dessa ativista, Marsha Johnson, que a proporcionou com o tempo, né, ao longo desses 12 anos, aqui na cidade de Campinas, um cineclube que acontecia no Museu da Imagem e do Som, que fica na região bem no centro de Campinas, e lá a gente passava o filme e fazia um debate posterior, sempre convidando cursinhos populares da cidade para assistir e debater. Mas a gente também não ficou só ali, a gente fez isso itinerante, né? A gente levou filmes para, por exemplo, casas de associações de bairro, né? Para casas de acolhimento LGBT, para, enfim, e outras situações cotidianas e periféricas que a gente fez questão de levar um filme e um debate para diferentes públicos da cidade. Esse aqui foi um que a gente fez de forma online, porque estávamos na pandemia. Trouxemos pessoas uma reunião online para fazer, assistir e comentar e debater sobre a vida de Marsha P. Johnson, importantíssima ativista norte-americana da luta pelos direitos LGBT, que hoje ainda está acontecendo essa luta, né? Mas já com vitórias pelo caminho e uma mulher importante. Na sexta temporada, temos, por exemplo, sobre a Juricaba, e aqui é um videozinho de 8 minutos, outro de 25, sobre quem foi e o que fez a Juricaba. Poucas pessoas conhecem, está aqui no nosso Cineclube, um curta de 8 minutos e mais um vídeo comentário de 25 minutos desses youtubers, né, falando sobre a história de Juricaba, líder da tribo dos Manaós. Então, é muito interessante. Aqui é uma reportagem jornalística, traz um pouco da história dele, né? E é interessantíssimo conhecer porque foi um líder Manaus que deu origem a Manaus, tá? Muito tempos depois, naquela região, ele foi um líder indígena que não só lutou, como venceu os portugueses muitas e muitas vezes. Tá? Então, histórias, poderia ser um evangelho, mas com pouco conteúdo, a gente acaba não tendo ali como evangelho dentro do nosso conteúdo ativista. Mas é um grande exemplo de luta brasileira. Bom, também na sexta temporada a gente tem, por exemplo, V de Vingança. Por que eu pus esse aqui? A gente falou ali Guerras do Brasil, história brasileira de luta, falamos de uma luta mais específica, LGBT, depois outra luta da questão indígena, colonial. Ou seja, a gente tem filmes variados, mostrei alguns clássicos ali, né, biografias, como Olga, por exemplo, mas temos também filmes de ficção, como Educators e como V de Vingança, que trazem discussões revolucionárias dentro deles. E muito impactantes, muito importantes. Mais essa dica aí, para quem não conhece o nosso Cineclube. E, além de tudo, traz também um filme produzido pela Ecos, né? Na verdade, um curta documentário de 32 minutos, produzido pela Ecos, junto com o coletivo de circo, né? A companhia de circo Além da Lona, e que traz a primeira mostra de rua, de circo na rua. Primeira mostra de circo na rua. Então, atividades circenses, essa promoção de atividades artísticas populares nas ruas de Campinas, no centro, para as pessoas de Campinas, né? E trazendo a arte, tornando ela mais acessível. Foi isso que a Companhia Além da Lona realizou. E a Ecos, em apoio a isso, ajudando nesse processo também, foi lá, filmou, fez um filme. Então, outra atividade ativista que a gente fez, aí mais específica,
foi ajudar na promoção da arte, na cultura, da produção da arte e da cultura na cidade de Campinas, participando e ajudando na construção e não, na construção nem tanto, porque era mais construído pelos próprios artistas, mas no apoio e na divulgação, né? Nós fizemos flyers, e, enfim, peças de propaganda, e fizemos também a filmagem dessa mostra de circo na rua, passando pela rua, trazendo a arte para os populares, né? Para nós, para perto de nós, né? E aí, obviamente, como um documentário, tem suas entrevistas. Esse é o Christian, do Além da Luna. A gente tem aí áreas muito impactantes na cidade, essa, trazendo a arte para perto do povo, né? Tanto para perto de pessoas, em geral, né? Nas praças de Campinas. E é isso. Então, esse é um dos filmes que está no Cineclube Ativista, no caso, produzido pela própria Ecos aqui. Outra atividade ativista nossa, ligada aí à arte e à cultura, ajudando a trazer ela para perto da nossa população, né? Bom, passei aqui pelo Cineclube, como dica geral aí, mais filmes podem ser colocados aqui também. E aí chegamos aqui ao nosso papo principal de hoje, que é o Nós por Nós. Essa área de Nós por Nós, que vai até aqui os diálogos abertos de conteúdo complementar, para a gente repassar e dizer para você o que tem por aqui, né? A gente passou um pouco sobre essas coisas nas outras aulas, aqui eu vou fazer um apanhado geral. O que temos aqui são projetos, como eu vinha dizendo no começo da aula hoje, projetos que a Ecos fez na prática, aqui na nossa atuação, e que a gente deixa aqui como dicas. Porque muitas vezes a gente, beleza, eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento agora, eu tenho consciência, mas o que eu vou fazer? Né? Como diria Lenin lá no livro dele, o que fazer? Às vezes até, eu tenho conhecimento, eu até sei o que eu preciso fazer agora. Já me despertei para isso. Mas como eu vou fazer? E é para ajudar, apenas ajudar a elucidar essa questão do como que a gente pôs essa área aqui, nesse curso de formação ativista, que chamamos de Nós por Nós. Ou seja, o que a gente fez? Né? Estou falando aí, estou dando dica, teoria, tal, exemplos, mas o que vocês fizeram? Então, aqui está o que a gente fez. Um pouco, tá, gente? Deus, muito mais do que isso. Mas alguns trabalhos, alguns projetos que a gente fez, por exemplo, foi esse projeto A Questão, que é um projeto de promoção do pensamento crítico social e que durou 12 edições e tratava-se de um jornalzinho de crônicas sociais, né, publicado de forma impressa, num microjornal, ou num jornal de bolso, como a gente chamava. Então, eles eram jornais pequenos, do tamanho de um panfleto, né, com uma abertura, né, com uma dobra, e que, ou às vezes duas dobras, e que apresentavam ali questionamentos mesmo sociais, com o intuito de fazer as pessoas não só questionarem a sociedade em que elas vivem, mas também a si mesmas, né? Então, se vocês tiverem interesse de ver um exemplo de atuação como esse, isso era distribuído pelas ruas de Campinas, nos pontos de ônibus, às vezes em semáforo, e também em cursinhos populares e cursinhos mesmo, cursinhos pagos, né? Em geral, pela cidade. Mas também na periferia, nas associações de bairro, né? Às vezes em casas de cultura. E esse é um dos projetos que extrapolou Campinas e foi para Ribeirão Preto, foi distribuído em, por exemplo, escolas de teatro, né? E praça. Foi distribuído em São Paulo, através de um integrante da EPS, que morava em São Paulo, e era professor, então distribuía para os seus alunos. Se não me engano, em São José dos Campos também. Enfim, é um projeto que extrapolou, e ele tinha sua versão digital, então também foi para a internet depois
que é aqui embaixo. Mas só para mostrar para vocês, então, um exemplo, alguns exemplos. Esse foi a primeira edição do jornal, lá em 2011, tá? O 12, saiu essa primeira versão do jornal aqui, que tinha, como vocês podem ver, um formato de tablet e duas dobras, né? Era essa aqui a capa, essa parte do meio aqui, e vinha dobrado, como se fosse um panfleto daqueles compridinhos assim, né? Mas no formato de tablet. E aqui usava da internet, das formas, dos formatos da internet, como o MSN, que era o da época, né? Parece antigo já, né? E outras formas de gráficas, né? Que eram comuns à época, como, por exemplo, um celular, que era pequeno ainda, né? Para chamar a atenção, tá? Então, a gente fazia aqui críticas sociais, artigos, crônicas, né, sobre a educação, por exemplo, tentando trazer ícones pop misturados com coisas aqui. Era uma mistureba, você pode falar, é verdade, mas era proposital. E por quê? Porque a ideia desse projeto era que fosse feito de forma eficaz. A gente não queria só escrever, a gente queria que as pessoas lessem. E há uma diferença nisso. Então, a gente usou de estratégias de marketing para chegar nas pessoas. E esse, a gente pode dizer que é um projeto que deu muito certo, tá? Foram produzidos 2.500 edições, 2.500 edições, desculpa, 2.500 unidades por edição, todas elas distribuídas em mãos, né? Ou em caixa de correio também, a gente distribuía nas casas. Então, e dava muito certo porque a gente tinha esse retorno, às vezes. A gente estava distribuindo na rua, numa praça, numa situação ou outra, e aí, de repente, alguém vinha e falava: pô, vocês que fazem isso aqui, pô, legal, hein? Muito bom, nossa, continua, quero o próximo, tá? Etc. Pô, esse é um retorno direto, né? Na distribuição. Ou às vezes, gerava a controvérsia, que também era o nosso objetivo, gerava alguma pessoa lia e, obviamente, com vieses, né? Vinha para o embate, falava, por que vocês estão falando disso? Vocês são, né, contra não sei quem, por que vocês são contra isso e tal, e blá, blá, blá. E vinha nos peitar, vamos dizer assim, mas a gente lidava bem com isso também. Até porque ficava contente com isso, porque o objetivo foi alcançado. Quando a gente recebia uma situação dessa, de embate ou de elogio, era tudo que a gente queria. Porque esse projeto tinha objetivos bem diretos. O primeiro, que a pessoa lesse a capa. Aí você fala, mas só a capa? Sim, a capa não tem nada para ler. Sim e não. Toda capa tem uma questão. Por isso que se chamava questão, depois mudou para a questão. Mas toda capa tem uma questão e propunha um pensamento, né? Então, por exemplo, começa aqui uma trava de banheiro público, ocupado ou livre, né? E a pergunta é: você está ocupado? E a nosso objetivo primário era que a pessoa lesse essa capa. Então, se a gente entregasse, a gente observava isso, entregasse o panfleto, né, o jornalzinho, e a pessoa olhasse para ele, perdesse 2 segundos lendo o que estava na capa, que era uma coisa rápida, a gente já tinha a, a, conquistado o primeiro objetivo. Você fala, pô, mas é um objetivo muito, muito primário, né? Sim. Só que era feito para isso, né? Ao ler a capa, a ideia era intrigar a pessoa a abrir o jornal. Então havia uma estratégia de leitura aqui. Então a pessoa era muito convidada a se questionar, ou a questionar alguma coisa, ou a pensar, ou a se perguntar, e aí, do que está falando isso aqui? Não entendi. Está falando de mim? Está me perguntando? Está louco? E aí, abrir o jornal e ler alguma coisa sobre isso. E sim, de forma bastante gráfica, de bastante simples leitura. Se a pessoa abria, a gente conseguiu o segundo objetivo. E tudo isso era observado na própria distribuição, era fácil observar. E se a pessoa perdia ali 2, 5 minutos lendo, aí
era o nosso objetivo completo. Não importa se ela leu tudo, se ela leu um pouco, ela leu alguma coisa, a gente já estava muito feliz. E todos esses 3 objetivos foram alcançados com os jornais do projeto A Questão. Vou pegar alguns mais recentes aqui, por exemplo, se não me engano, esse é um dos que ficaram mais bonitos, ó. A capa, aqui ele já estava em outro formato, porque o tempo foi passando, nós estamos nos adaptando, né? Os tablets deixaram de ser tão comuns, ou tão chamativos, e a gente foi adaptando, e ele virou um panfleto de outra forma chamativa. Esse aqui, época de Bolsonaro, e a gente fazendo essa questão, a culpa é de quem? A gente não tinha perguntas muito diretas, uma arte aqui do artista Anderson Alvaz, né? E dentro, apenas um texto, claro e objetivo, fazendo as pessoas refletirem um pouco sobre o que estava acontecendo no Brasil, e o racismo e tudo aquilo. E aí um gráfico para fazer pensar com algumas perguntas soltas no final. E funcionava. Então, quando as pessoas não leem, elas realmente não leem, isso é fato. Mas estamos agindo de forma a intrigar as pessoas para ler? Aí é outra questão, né? Essa é uma questão aqui, ó, da época do Bolsonaro, né? Todas as artes foram autorizadas, tá, gente, a usar na capa. E o último, acho que esse aqui é o último, foi esse aqui sobre quanto vale o SUS, a educação, a vida digna, porque isso tudo estava em questão ali na pandemia, né? A gente trouxe essa discussão. Texto aqui do Rubenildo, um meu e um da Alzira, nossos ativistas aqui, e uma sábia frase da Carolina Maria de Jesus aqui, né? Então, a gente tem esse projeto, ele já foi finalizado, mas muito bem sucedido, realizado aí pela Ecos. Esse de forma impressa. E outra coisa que denotava o sucesso é que, assim, panfleto geralmente você vê o pessoal joga no chão, né, no centro da cidade, assim, né? E esse era um panfleto, entre aspas, um jornalzinho, que a gente entregava e depois a gente passava e não tinha nenhum no chão. Então, era mais um dado que mostrava esse sucesso, né? Ele foi para a internet, teve um bom período de artigos publicados somente no site e outros que eram publicados no impresso e também online, né? E aqui a gente lista, e também foi um sucesso, tá? A gente lista aqui o top 10 desses sites, os mais lidos. Claro, gente, a gente está falando de sucesso dentro das nossas capacidades. A gente não atingiu milhões de leitores, né? Mas atingiu muita gente. E é isso que importa para as nossas capacidades, né? Então, a gente trouxe aqui um conto africano, a Gazela e o Caracol, um texto crônico, O que é ser mãe solteira em uma sociedade machista, foi o segundo mais lido. Seja Digital, que é uma crítica crônica, irônica ao mundo, à vida digital, né? E como isso é promovido em detrimento de outras coisas. O Ópio do Povo, mais uma crítica social, mais aqui um conto, né? Os Segredos da Nossa Casa. Contos que fazem pensar, tá? Não contos apenas. E quem controla a economia, que traz ali um vídeo documentário dentro desse post, dessa publicação aqui no site, muito interessante. Por que não criar princesas? Outro texto aqui sobre a questão da mulher, os dois escritos pela nossa ativista Cláudia Beide. Questão de cultura, Noite de Natal, outro conto. Então, quando questão de cultura, são contos que a gente publicava também. Fé cega, faca molada, um texto sobre a questão da religião na sociedade. E você é uma pessoa culta. Aí sobre a educação. O que seria essa educação que a gente recebe para ser culto, né? Ser considerado culto? Esses aqui foram os maiores sucesso no site. Então, aqui para leitura, fácil acesso na formação ativista. Claro que entrando lá, você pode ver todos os outros artigos no site, né? Que são muitos, tá? Então, a gente, só para ilustrar aqui, para vocês entenderem, alguns tipos de artigos. Aqui sobre a religião também, um texto meu.
Quem controla a economia. Olha lá, tem um vídeo. Por aqui, por que não criar princesas? Tá? E textos que deram, que essa mãe solteira, deram muito resultado na internet, no alcance da internet, tá? Enfim, vários textos críticos e crônicos aí. Bom, então um projeto que teve desdobramentos para além do impresso na internet, a sua atuação digital, e também teve um pequeno debate gravado, né, em partes, sobre uma das edições impressas, ou duas delas, a edição 3, sobre a edição 3 de 2013. Então, aqui no YouTube tem uma playlist de, como se chama? Hoje em dia se fala, né, mesa cast, né, podcast, enfim, são como podcasts dos nossos ativistas. Aqui a gente tem, além de mim, a Mila, ativista da Ecos, e o Peterson, e de forma online, participando do próprio debate na época, o outro Lucas, que é fundador também da Ecos, junto com o Peterson e comigo, e com o Alex. E ele morava em São Paulo, acho que na época, e estava ali para dialogar com a gente, para fazer essas gravações. Então, para vocês entenderem do que nós estamos falando aqui, a gente dialogava sobre os textos que a gente mesmo escrevia, fazia um debate ali, né? De forma bem descontraída, há 10 anos atrás. Vou mostrar um trecho aqui. Então é isso. A gente tinha aqui uns trechos aí para vocês entenderem como. Isso foi gravado dentro do MIS, no Museu de... E foi para o ar, por isso chamada Questão no Ar. Outro projeto muito importante que a gente realizou de trabalho de base foi a Aldeia Cultural. E a Aldeia Cultural, ela já era um outro propósito. Então, a gente fazia projetos variados. A questão era de promoção do pensamento crítico, tinha lá seus desdobramentos, agiu, fez seu sucesso. A Aldeia Cultural já era um projeto que trazia a cultura e a arte, mas mais do que isso, uma, vamos dizer assim, meu Deus, meu Deus, me está fugindo aqui as palavras, mas trazia um evento de oficinas culturais e artísticas com conteúdo, de certa forma, ou de conscientização, de alguma forma, ou seja, usando a cultura e a arte para trazer a conscientização de algum tema, ou para promoção da cultura popular brasileira, aquela cultura mesmo periférica, popular, né? Ou seja, de promoção da nossa identidade, né? Então, as aldeias culturais, e foram várias, como você pode ver, era um trabalho de base realizado nas periferias, com conteúdo cultural e artístico e oficinas socioeducativas, vamos dizer assim, né? E aconteceu aí, rolou de 2013 a 2019, tá? Uns 6 anos aí de atividades. Então, esse primeiro vídeo aqui, o projeto, ele traz um resumo do que foi a aldeia. A gente já passou aqui um outro dia, numa outra aula, mas tivemos uma, uma frequência no Jardim Santo Antônio desse evento, e assim, era um dia só de atividades, de manhã e à tarde, repleto de atividades para as crianças. E também um sucesso esse projeto. Tanto que durou tanto tempo.
e enchia de gente, de crianças, adolescentes e adultos, porque a gente tinha também atividades ali para adultos, como um bazar livre, né, como doações de livros, né, doações de gibis também. Às vezes tinha corte de cabelo, coisas que a gente usou para atrair as pessoas. E ele era realizado no bairro, sempre. Nunca num lugar específico, assim. Não, a gente vai, né, como diz o artista, vai onde o povo está. E a gente também pensa assim, a gente ia onde o povo está. Então, no Jardim Santo Antônio foi realizado várias vezes, tá? O nosso principal bairro de atuação no trabalho de base, o Jardim Santo Antônio, na região do Ouro Verde, aqui em Campinas, mas fizemos também no Joana d'Arc, tá? Fizemos uma vez na Vila Brandina, junto com outros grupos coletivos, enfim, alguns dos bairros que a gente atuou aí na aldeia cultural, tá? E trazendo as nossas parcerias, por exemplo, o Além da Lona, que a gente fez a parceria, ajudou eles na atividade da mostra, filmou, fez um documentário, foi exibido depois no MIS também, mas também eles participavam da nossa atividade de trabalho de base. O Tomara que Não Chova, outro grupo de circense de rua, né? Então, para dar uma ideia do que se trata, vou pegar aqui um aleatório, sem vídeo, vou mostrar para você. O último foi realizado em duas etapas, por exemplo. Uma no Jardim Santo Antônio e outra no Menino Chorão, na região do Campo Belo, em Campinas. Então, em 2019, antes da pandemia, né? Porque aí depois veio a pandemia e a gente foi obrigado a paralisar esse projeto e ele acabou não voltando. Mas aqui tem algumas fotos da atividade, na verdade esse aqui no Jardim Santo Antônio, a primeira parte dele, né? Então você vê as oficinas acontecendo, brincadeiras populares, não só brasileiras, mas também de origem africana ou indígena, e aí no caso brasileiras, né? Uma das atividades, por exemplo, desse dia, que eu me lembro, foi sobre a questão de Palmares. A gente fez uma atividade lúdica, que é essa aqui, que está na foto, sobre Palmares, né? E, como vocês podem ver, com a atenção das crianças, então funcionava, tá? Sempre a Joyce, ali, outra ativista da Exo, o Anderson aqui também, aqui a Joyce. Então, a gente sempre tendo aí resultados muito significativos nas nossas atividades de trabalho de base. Aqui é sobre reis e rainhas, por isso a temática que atraía para falar sobre Palmares, né? Brincadeiras, obviamente, né? A gente mantinha o dia de atividades aí. E esse ano também teve a segunda parte lá no Menino Chorão, com parceria. Aliás, eu esqueci de mencionar, todas as aldeias culturais, né, que realizamos foram feitas em parcerias. Parcerias com a própria associação do bairro, ou coletivo local, né, ou lideranças locais, que isso é importantíssimo. Né, no caso aqui do Campo Belo, a Oficina Cultural da Mulher, por exemplo, na figura da Carmen e outras mulheres, mas também de outros parceiros, como, por exemplo, Identidade Popular, né, outras pessoas que faziam doações, tá? Atividades pedagógicas, ecobrinquedoteca do Instituto Rizoma, nessa ano aqui, né, no Campo Belo. Sempre trazemos, como eu disse ali, coletivos circenses e artísticos, né, de Mamulengo também, para nos ajudar, porque obviamente ele faz tudo, certo? E é importantíssima essa parceria, é um trabalho coletivo, mas por isso o nome é Aldeia. É uma aldeia, aqui a Mara, importante ativista também aqui da região, é uma aldeia de ativistas, de coletivos e periféricos, né, que trazia aí questões muito importantes para as criançadas, né? Bom, para vocês entenderem aí, dei dois exemplos, mas temos vários exemplos aqui na Aldeia Cultural muito interessantes. Quem tiver interesse de
aprender um pouquinho com esse exemplo. Fica aí a dica que eu pretendo live de seu Pedro, um pouco das atividades. Bom, tá bom. Várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, às vezes, quando eram muito grande, né? Pintura facial e outras coisas. Bom, seguindo em frente. Ou, então, um trabalho de base cultural, outro trabalho de pensamento crítico, tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui na EPS, tá? Durante esses anos. A gente fez podcasts, produzimos 3, vamos dizer assim, temporadas de podcasts pequenas, tá? Então, um chamava-se A Questão É, o outro se chamava Ecos em 3 Minutos e o último em Periferia do Mundo, se chamava. Todos eles estão disponíveis ali no SoundCloud, né? Na época era o que se usava mais. Veja bem, eu estou falando de coisas que são feitas antes de Spotify, antes dessas coisas do momento aqui agora, né? Sei lá, coisas que as pessoas usam para ouvir podcast. Então, antigamente era o SoundCloud, tá lá, né? A gente tem aqui esses 3 formatos de podcast, acho que um tem só 3 episódios, outro um pouco mais, e assim vai, né? Aqui, ó, são vários episódios, são bem curtinhos. Esse aqui que é A Questão É, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13 episódios. Ah, tá escrito aqui, desculpa. 13 episódios, né, em média de 2, 3 minutos, como vocês podem ver. Esse outro aqui, Ecos em 3 minutos, já, o nome já diz, foram 3 episódios, em média de 3 minutos, falando aqui sobre eleições, emprego, Venezuela. A gente não fugia de temas, não. Periferia do Mundo, então, teve 9 episódios. Interessante também, então, se você quiser, em média de 6 minutos, esse já era um pouquinho maior. Distribuído, esse muito distribuído pelo Zap, tá? Enfim, comunicação é importantíssima para um ativista. E o podcast é uma forma moderna de se fazer isso, né? Mas não ficávamos só no podcast, fazíamos também bate-papos que hoje em dia se chamam, como eu estava dizendo, uma questão, mesa cast, ou videocast, ou seja, os flows da vida aí no YouTube, né? A gente fez 4 episódios num determinado ano, curtos, porque a gente ainda estava testando, e testamos bem esse formato. Então fizemos uma gravação em forma, era um mesa cast. Ficamos ali, aqui temos eu, Anderson, Joyce e Alzira, falando sobre assuntos como liberdade, mentira, dicas antifascistas e sobre o governo Bolsonaro, na época. Então, que durante o governo Bolsonaro a gente fez essa iniciativa, que, na minha opinião, funcionou muito bem. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. E aqui a gente, além de falar de um assunto específico, a gente falava do nosso trabalho. Como você pode ver, a questão da época estava lá na mesa. Então a gente fazia já essas coisas antes de começar a aparecer isso pela internet, né? Só que sem o nome adequado para hoje em dia, porque antigamente a gente chamava de papo mesmo, né? Então fazíamos isso também pelo YouTube. Então a gente tinha uma atuação, pensamento, promoção do pensamento crítico, conscientização, de trabalho de base cultural e artística em prol de questões sociais importantes ou históricas, de resgate de identidade popular brasileira e ações de comunicação em geral pela internet. Assim que a internet foi evoluindo, né? Podcasts, bate-papos. Aqui no nosso site a gente publicava todos os anos retrospectivas, ou quase todos os anos, né? Então de 2012 a 2014 tem um vídeo, a gente fazia muitos vídeos, e com o vídeo a gente publicizava o nosso trabalho e chamava as pessoas a nos ajudarem. Então, às vezes a gente fala assim, não vou falar do que eu estou fazendo. Não, fala sim. Não precisa falar se achando, não é isso. Mas fala no sentido de, olha, vamos fazer junto, vem com a gente, né?
E temos esses aqui, esses vídeos que a gente usou como peças publicitárias próprias para o chamamento de pessoas para nos somar com a gente. A gente sempre precisou de ativistas, né? Então, às vezes eram vídeos ou escritos mesmo, né? Porque às vezes, o que a Ecos faz? E em vez de falar, a gente mandava lá, ó, tá aqui os links para você conhecer, a pessoa via, lia e resolvia e se convencia, às vezes, muito mais fácil do que eu ficar ali numa conversa, né? Mas, além das retrospectivas, a gente também fez retrospectivas no sentido de análises sociais e políticas. Esse Política Popular Coletiva, que está aqui, é um, uma, uma retrospectiva do que nós fizemos no ano em que nós decidimos, ou seja, 2020, como vocês verem aqui, a gente decidiu entrar na política institucional de alguma forma. Não como um partido, mas como propondo uma candidatura coletiva para a cidade. E fizemos isso. E chamamos esse projeto de Política Popular e Coletiva. E esse projeto político institucional, que não era o nosso costume, ele também foi bem sucedido, dentro das nossas capacidades. Então, nós fizemos um movimento estratégico de propor essa candidatura da ECO, junto com outros grupos e associações de bairro, uma candidatura coletiva. Ela foi até um certo ponto, não evoluiu para virar uma candidatura de fato, infelizmente, mas a gente também já previa essa possibilidade. Era uma estratégia de impulsionamento mesmo dessa questão coletiva, da necessidade da participação política no momento em que a gente estava debaixo do governo fascista. Chamamos esses grupos, trouxemos eles para dentro da política institucional junto com a gente, fomos juntos, e aí somamos a mais um parceiro nosso, esse mais com muito mais alcance político na política institucional, que foi o vereador Paulo Búfalo, que está no PSOL, e juntamos a ele, integrando uma campanha, tornando a campanha dele coletiva. Uma campanha de cunho pessoal, obviamente que ele tem um projeto coletivo por trás, né, um, um coletivo atuante dentro do partido do PSOL, por trás da candidatura dele, mas nós trouxemos mais gente para essa candidatura. Trouxemos a EPOS, trouxemos o Jardim Santo Antônio, trouxemos o Menino Chorão, na região do Campo Belo, trouxemos pessoas que nos cercavam, né, nas nossas parcerias, como pessoas de identidade popular, pessoas enfim, de outros agrupamentos, né, daqui de Campinas, da comunidade LGBT, e tivemos resultados. O Paulo Búfalo foi eleito em 2020, está vereador até esse momento, e isso potencializou outras ações nossas. Então, era um projeto, sim, de embate ao fascismo, naquele momento, institucional, mas que também tinha desdobramentos para os anos seguintes, caso tivesse sucesso, na manutenção de nossos projetos, no apoio aos nossos projetos, dali em diante, porque o fascismo estava nos derrubando. E nós tivemos esse sucesso também em 2020, como um exemplo aqui, em uma campanha intensa nas redes sociais e também na periferia, tá? Então, a gente está mostrando aí algumas atividades e ações que, sim, a EPO já fez um pouco de tudo necessário, tudo que foi necessário, na nossa perspectiva, nas nossas análises, para alcançar os nossos objetivos de luta popular e ativista e revolucionária, muitas vezes. Então, em 2021, por exemplo, a gente tem aqui a retrospectiva de um pouco de tudo que a gente fez, né? Lives, ações diretas, ações afirmativas, acolhimento, projeto semente, que é o nosso trabalho de base, a questão, cineclube, clube do livro, rede popular e coletiva e atuação até no compasso, no conselho. Então, fica a dica caso vocês queiram entender, além dessas principais aqui, a questão aldeia cultural e ação, tem muito mais.
Em vez de colocar tudo aqui, a gente prefere colocar as retrospectivas, que são posts no nosso site, que lá tem todo esse conteúdo mais detalhado. E de forma resumida ainda, mas mais detalhado do que eu estou fazendo aqui. No Diálogos Abertos é um outro projeto que a gente decidiu deixar separado aqui, porque não era só nosso, né? Assim, a criação do projeto foi nossa, mas a gente contava com vários parceiros para fazer debates abertos. E houveram foram realizados 3 diálogos abertos, 3 eventos desse. Primeiro, esse chamava-se Somos Todos Nós pela Democracia em 2016. Estamos falando do pré-golpe aqui, pré-golpe da Dilma. Nós chamamos a sociedade, principalmente aquela politicamente mais organizada e periférica, para um debate, através, inclusive, desse mesmo personagem, Paulo Rufo, conseguimos fazer esse debate, realizar ele dentro da Câmara Municipal de Campinas, e convidamos mulheres, a Carmen, liderança da comunidade Menino Chorão, do Menino Chorão, no Campo Belo, movimento de moradia através da Lúcia Souza, da União Nacional de Movimentos de Moradia, e a socióloga e figura importante aqui na cidade, a Doraci Lopes, militante histórica. Então, nós trouxemos essas pessoas para falar sobre os ataques que a Dilma estava sofrendo e o golpe que estava em curso no Brasil. Tá? Então, aqui tem vídeos sobre esse debate. O mesmo, em 2017, fizemos outro, então, no pré-golpe. A gente estava ali conclamando a população ativamente política para essa batalha. Em 2017, a gente fez um sobre democracia. E aí chamamos o próprio Rubenildo, que depois se tornou um ativista da ECOS, na época era coordenador do Cursinho Popular Prometeus, o Juliano Gonçalves, né, integrante da ECOS e do Prometeus, e o Paulo Rufo, liderança integrante da ECOS na época, né, além de ser uma liderança pessoal integrante da ECOS. E até hoje acompanha, como vocês puderam ver, até em 2020 a gente fazia aquela parceria institucional. Então, os nossos trabalhos foram evoluindo. E esse aqui é um diálogo que foi feito junto, por isso que o pessoal do Prometeus foi feito junto com o pessoal do Prometeus, a ponto de, certo, a ponto de a gente convidá-los para uma praça pública aqui em Campinas, na verdade, a Lagoa do Taquaral, uma concha acústica, e fizemos lá um debate aberto com os integrantes desse cursinho, né, com os estudantes desse cursinho. Então, muito importante também, diante da iminência das eleições de Bolsonaro. E o último chamava-se Cá Entre Nós, Políticas Fascistas do Governo Bolsonaro. Para isso, nós conclamamos de novo nossos parceiros em geral, do Grupo Identidade, através da Leila, da comunidade Menino Chorão, de novo a Carmen, a Alzira, né, do nosso próprio grupo de ativistas aqui da ECOS, falando sobre a questão da consciência negra, a Mariana Davi, do Levante Popular da Juventude, o Rubenildo Norberto, do Projeto Prometeus, à época, a Lúcia, do Movimento de Moradia, novamente, e a gente fez aí esse debate com essas pessoas gravado. Esse não teve público, mas a gente fez ele de forma gravada e junto com a gente também conclamou ali o pessoal da Associação de Moradores do Jardim Santo Antônio, né? Acabou que eles não puderam estar presentes, mas estavam ali ajudando a organização. E a gente fez, então, esse debate, que tem cortes desse debate gravado, né, em pedaços muito importantes desse debate. A gente já falou um pouco sobre ele aqui também em outra aula. E para terminar esse conteúdo complementar, a gente tem as lives, porque além de debates presenciais, depois gravados e etc., né, disponibilizados, além dos podcasts e bate-papos de forma digital, né, vídeo e áudio, além do projeto de escrita, além do trabalho de base através da cultura e arte, a gente também foi se adaptando aos novos tempos e com a chegada do Instagram, a gente começou a usar esse instrumento de maneira a alcançar outros públicos.
Então, fizemos lives muito interessantes com vários e diversos públicos, como a Mairani Gabriel, que é uma pessoa que tem um trabalho importante aqui na cultura de paz em Campinas e também trabalho cultural e artístico em danças circulares. A Laura Bueno, uma professora da PUC aqui de Campinas, da área de urbanismo e arquitetura, urbanismo, né? Muito militante histórica aqui de Campinas. A Leila, do Grupo Identidade LGBT. O Iago, nosso parceiro aqui da Ecos, é radialista, de esportivo, né, jovem importante aqui na luta. Reginaldo Cruz, outro jornalista aqui, né, histórico aqui de Campinas, com muita atuação nessa área e na militância em geral. O Fábio e a Rayana, que são... o Fábio é um militante, um ativista da Ecos, membro fundador da Ecos, ajudou muito no começo da Ecos. Eu de Ribeirão Preto, e é ele que faz essa ponte da Ecos em Ribeirão Preto, com os nossos projetos lá. A Rayana, a companheira dele na época. Os dois são artistas, ele é músico, de grande qualidade, então também nessa parte cultural artística sempre nos ajudou, participou de aldeia cultural também. O Rogério Lucena, jovem liderança da cena de esquerda de Campinas. A Nathalie De Pieri, outra jovem liderança, importante aqui em Campinas, tem uma atuação interessante, é legal ver a live dela também. O Paulo Mariante, liderança da esquerda e LGBT aqui em Campinas. César Gomes, mesma coisa, historicamente importante aqui na cidade, e também na cultura da cidade. O Paulo Búfalo e a Denise, integrantes daquele grupo que faz política institucional aqui na cidade, com o qual a gente tem uma relação importante, né, de parceria. A Rua Tem Voz, coletivo que atua na questão das pessoas em situação de rua aqui em Campinas. E a Lilian, jovem, negra, periférica e ativista, inclusive com também um cursinho popular na cidade. Então, esses foram os entrevistados da nossa live na Ecos, e essa live acontece até hoje, tá? Então, é ano de 2023, a gente está gravando essa aula, ainda acontece essa live no Instagram da Ecos, tocada aí capitaneada pelo Rubenildo, sempre com convidados. Então, aqui estão alguns convidados, tem muito mais. Se você entrar no Instagram da Ecos, cujo ID, né, é Ecos Underline, você vai ver essas lives, a maioria delas realizadas por mim, né, essa aqui com a Mairani, por exemplo, mas as mais recentes realizadas pelo Robenildo, com outras figuras importantes da cidade. Então, que, por exemplo, a última foi sobre a questão da ecossustentabilidade, sobre lixo zero na cidade de Campinas, mas houveram outras, como essa aqui, essas duas aqui, sobre as eleições do Conselho Tutelar em Campinas, né? Vou dar um exemplo aqui. Não consigo. Mas tem lives aqui realizadas pelo nosso ativista Robenildo até hoje na cidade de Campinas. E fica a dica aqui também do Instagram da Ecos, com o nosso trabalho todo documentado lá. Gente, tudo isso aqui está no curso de formação ativista, tá? Não é só isso. Tem muito mais que a gente faz. Como, por exemplo, o nosso trabalho na Biblioteca Popular, no Jardim Santo Antônio, um trabalho que a gente faz há muito tempo já, com crianças e adolescentes desde 2000 e, sei lá, 14 ou 15, por aí. E a gente faz um trabalho lá de conscientização, de ensino afro-indígena com crianças e pré-adolescentes e adolescentes na região do Ouro Verde, aqui em Campinas, tá? Esse trabalho existe, continua acontecendo, né, até hoje. E aí, além disso, a gente tem a nossa participação ativa na luta da cidade, né? Aqui estamos
com a questão da guerra na Palestina, participando dos protestos ativamente, né? Temos outras questões, como atividades como parcerias com movimentos e ajudas a movimentos, né? E a questões de moradores de rua ou pessoas em situação de rua, né? Aqui uma visita ao MST registrada, enfim, há muitas atividades que a Ecos realiza até hoje, tá? Bom, para terminar, vocês viram que eu pulei aqui os escritos ativistas. Esses são escritos, vou abrir aqui em separado, que a Ecos se propôs a publicizar, a divulgar, através não só da formação, como do próprio site da Ecos durante esse tempo todo. Mostrando aí, principalmente, a nossa atuação política direta, né, de embate político. Não é a única forma, essa é apenas uma que aqui na formação cabia bem ser colocada, né? Então, por aqui você consegue ver que a gente tem alguns artigos publicados no nosso site e que foram publicados muitas vezes de forma coletiva com outros movimentos, né? E muito interessante. Então, a gente tem, vou abrir alguns aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, e que tiveram, vamos dizer assim, tiveram sua influência no curso do seu momento, né? Em 2016 a gente fez essa carta aberta à população, divulgou ela de várias formas, né? Por aí, pela internet, mas de todos os integrantes da Ecos, né? Em suas diversas ocupações, como vocês veem aqui, falando um pouco sobre o momento que a gente estava vivendo em 2016, que foi o momento do golpe na Dilma. E nos posicionando e cobrando o posicionamento das pessoas para que ninguém ficasse em cima do muro, já alertando sobre os bolsonaros e etc, né? E aqui uma carta aberta assinada por tanto pela Ecos quanto pela Cooperativa Habitacional Vita Cooper, quanto pela Associação de Moradores da Comunidade Menino Chorão e pela Associação de Moradores do Jardim Santo Antônio, nossos parceiros mais ativos à época, e que também, nominalmente, outros ativistas resolveram assinar essa carta, como vocês podem ver, e ela foi, então, divulgada com a sua amplitude possível, né? E nós não ficamos apenas no escrito, obviamente, seguimos na luta, como vocês viram, nos debates, nas atividades todas, e nos protestos e tudo mais. Mas só para colocar isso aqui. Outra, aí em 2018, sobre a tomada do poder, né, pela extrema-direita. E a gente fez uma nota de forma a questionar se as pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo de fato, né, pré-eleição do Bolsonaro. Tentando fazer as pessoas, sabe, perceberem que ó, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi assinada por mim, em nome da Ecos, mas conclamando as pessoas à ação, junto com a gente. Já no final de 2018, com aquele resultado fatídico, poucas pessoas agiram, essa é a verdade. O ódio venceu e tudo mais, mas a gente deixou claro que a gente, como diria Carlos Marighella, a prática é o critério da verdade, a gente ia seguir praticando as nossas ideias e as nossas verdades. Outra carta aberta aí já em 2019, naquele projeto, começou no começo de 2019, mais de um ano antes, a questão da política da eleição, né, institucional, municipal, nós fizemos mais uma carta aberta dizendo, ó, agora nós vamos entrar para a política institucional porque a gente precisa nesse momento. E chamamos outras pessoas a vir com a gente, né? E assim foi feito, para o enfrentamento direto contra o fascismo brasileiro, esse fascismo às avessas, não às avessas, fascismo louco brasileiro, né?
chamamos as pessoas a vir com a gente, aquelas que são nossos parceiros, né? Depois, ou até antes, ainda, depois daquela, mas antes ainda, a gente já estava indicando qual seria o nosso alvo principal. Essa ideia da política institucional não era para cargos nem nada, era para bater no fascismo, e a gente estava, assim, projetando e nos organizando para isso, que todos os ativistas da ECOS, na época, assinando, né? E nomeando bem o nosso adversário, né? E aí, nossos projetos, aqui é um pouco dos nossos projetos de atuação direta politicamente nas redes. Então, fizemos várias peças publicitárias aí contra, inclusive áudios divulgados pelo Zap, a gente também agia dessa forma para atingir a população periférica em geral e toda a população contra o nosso adversário. E tínhamos essa campanha, Bolsonaro tem que cair. Isso depois já em 2021. Certo? Então, para vocês entenderem a nossa atuação nas redes sociais e estratégica política institucional, que é uma outra parte das ações da ECOS, né? No momento, a gente tem essa parceria com o vereador Paulo Búfalo e fazemos disso fonte de estrutura e de apoio para nossas atividades de base, que é onde a gente atua, não com cargos nem nada. Aqui tem também esse escrito de projeto de libertação. Eu não vou passar isso aqui tudo entre a gente. Mas isso é um resgate histórico, para vocês entenderem, de algo que foi escrito por mim lá, sei lá, em 2005, por aí. Não, acho que mais, 2008, tá? E que muito antes da ECOS existir, né, que foi acontecer basicamente ali no final de 2011, mas que dava o tom desse projeto. Eu sou fundador da ECOS junto com outras pessoas, e outras pessoas somaram a esse projeto de libertação que eu já propunha lá em 2008 para outros coletivos onde eu atuava, mas eu fui concretizar mais junto com essas pessoas, nunca sozinho, na Associação ECOS, nesse coletivo ECOS. E aqui é só esse resgate histórico para dizer que a gente sempre teve uma estratégia, a gente sempre teve uma forma de atuar pensada, a gente sempre teve os nossos objetivos. E às vezes, não, vocês fazem de tudo um pouco, né? Pode parecer que está uma bagunça para olhos mais desatentos, mas tudo é muito pensado para os nossos objetivos, tá? Tudo tem um norte, ou um sul, né? Então, nesse projeto de libertação escrito lá atrás, eu já falava e outros somaram essa ideia e complementaram essa ideia com o tempo, tá? Isso aqui é apenas um resgate histórico. Sobre o conhecimento prático e teórico do funcionalismo do nosso sistema capitalista, sobre o conhecimento, a necessidade de ter conhecimento amplo das regras sociais que sustentam esse modelo, sobre a necessidade do conhecimento consciente do sistema político e dos processos executivos, legislativos e judiciários, tanto que a gente tinha essa clareza e participamos desse processo quando foi necessário. Conhecimento analítico, cultural e religioso, reconhecimento da injustiça como alicerce do modelo vigente, tá? O conhecimento analítico, cultural e religioso, reconhecimento das injustiças como alicerce do modelo vigente, não como consequência. Compreensão das possibilidades de evolução social permanente e coragem, principalmente coragem e disposição para lutar. Foi o que a gente aprendeu e a gente tentou praticar. Então, aqui a gente vai falar sobre a necessidade do uso das ferramentas como o vídeo e a imagem, um pouco de contexto sobre ela, mas também dizer que a gente precisa usar essas ferramentas muito, isso lá em 2008. E nós vimos depois, com o tempo, o quanto a esquerda, em geral, patinou nisso, né, no Brasil e mundo afora, perdendo de lavada para a extrema-direita nessa questão do uso das ferramentas. Então, como vocês viram, eu já mostrei ali nos vários projetos nossos que a gente fez esse uso,
ainda que pequenos na nossa capacidade, mas fizemos e tivemos nossos sucessos nisso, né? Mas a gente já falava da necessidade de ser potencializado, precisa ser muito usado, a imagem, o vídeo, né? Mais até do que o áudio, que eu também falo um pouco do áudio, mas que na situação, no nosso momento histórico, o áudio ele serve a um outro propósito, né? Que não é o do convencimento. Então, a gente faz eu faço aqui um contexto, um panorama da nossa situação, no momento histórico, e do que a gente, no meu modo de ver, na época, precisava usar a nosso favor ou aprender a usar, tá? E com uma ressalva muito importante. Para que os grupos estratégicos atuem da melhor forma possível, é preciso que eles estejam inseridos positivamente nas comunidades onde irão atuar. Os grupos devem ter a função de realizar trabalhos de base, aprender com as igrejas, a cativar a população local. Isso aqui, à época, foi muito rebatido por pessoas quando a gente dizia isso, eu dizia, e outros da época também diziam isso nos nossos debates, nas nossas intervenções. Mas eu me arrisco a dizer que sim, nós estávamos certos, né? A nossa atuação tem que ser periférica, tem que ser comunitária, e temos que aprender com aqueles que fazem o serviço popular eficaz, com o objetivo contrário ao nosso, mas na ferramenta, no uso da ferramenta, eles sabem o que estão fazendo. E a gente precisava aprender a usar as ferramentas de cativação popular, né? Então, obviamente a finalidade diferente disso, mas aprender os mecanismos, né? E é isso. O que as igrejas fazem? As igrejas têm canal, tem rádio, tem podcast, tem jornal, tem tudo. E tem o trabalho de base local. Elas estão no meio da comunidade, seja qual for. E a gente? Onde a gente está? Então, é sobre isso que eu falava aqui, né? Passando um pouco, a gente fala aqui sobre a conscientização e sobre, de novo, o trabalho de base, contato e instrução popular. E é sobre isso que a gente colocava aqui. Movimentos, partidos e grupos populares políticos erram quando concentram conhecimento entre si e se autoproclamam o caminho certo. Não há caminho certo. Há o caminho possível, construído e moldado no cotidiano. E ele não está sendo construído, porque o conhecimento não está sendo dividido. Então, a premissa básica para nós, que até hoje temos dificuldade grupos têm dificuldade de fazer acontecer, né? Se não houver trabalho de base, não há como cativar o povo de verdade, né? Então é isso. O trabalho de base ele é de extrema importância. Né? Temos que aprender com Palmares, temos que aprender com os Panteras Negras, com Rosa Luxemburgo, enfim, com os zapatistas, né? É, é isso. Falamos aqui um pouco também sobre a necessidade de usar as escolas, né, públicas nos anos mais novos, nas idades mais novas mesmo, não só nas faculdades, né? Enfim, maneiras de atuar. Então a gente indica essa leitura sobre como fazer. Lembra que eu falei no começo? Muita gente sabe, beleza, eu estudei isso aqui, já entendi, precisa fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? E essa eu tratava aqui sobre isso, e a Ecos tratou sobre isso a vida toda, né? E é o trabalho de base como um cerne, né? Inclusive com ajuda assistencial. Precisamos entender o uso e o objetivo disso, e não só o uso, ela é necessária também, tá?
Para nós, o contato é a essência do apoio popular em que a troca de conhecimentos e a assistência deve ser conscientizada dos dois lados em caráter de urgência. Para esse trabalho não é difícil achar maneira de atuar. Basta, por exemplo, aqui, aprender com Paulo Freire, e a gente cita outros exemplos aqui do como, né? Enfim, falamos um pouco sobre a nossa ideia de revolução, né? De como construir isso. O que não podemos, como dizemos aqui no final, é continuar parado. Pois mesmo se estivermos errados, estaremos servindo de fundamento para que outros futuramente venham a acertar. Haverá momentos em que não teremos o luxo de pensar antes de agir. Temos que assumir esta guerra desde já, e claro, do lado do povo, mesmo que de forma clandestina. A clandestinidade também é uma tática. Não podemos nos intelectualizar sem agir concretamente e estrategicamente. Fazendo isso, não passamos de hipócritas. Se há uma verdade histórica comum a todos os povos, é a de que o povo consciente e organizado é mais corajoso e mais disposto a lutar. Então, a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o que a gente realiza com crianças e adolescentes desde sempre na ECOS, porque estou tentando achar aqui esta parte, por causa da necessidade de combater o ensino e já com idades mais novas, assim. Quando eu digo ensino, o ensino institucional, né, que é voltado para o mercado, para o sistema, para esse modelo de sociedade que a gente não quer. A gente fala aqui, para construir o apoio popular é necessário chegar às mentes da maneira como elas estão condicionadas a serem abordadas, só que com o objetivo de despertá-las. O que a gente fazia lá numa questão com aqueles formatos e gráficos diferentes e modernos, né? Que o sistema usa, mas a gente usava para subvertê-los, né? E a teoria revolucionária e libertária deve ser usada, mas no lugar e momentos certos. Os possíveis centros culturais ou sedes localizados dentro das comunidades mais exploradas, favelas principalmente, seriam espaços utilizados concomitantemente como centros educacionais, onde se educaria a revolução ao povo. Essa educação deve ser direcionada às crianças e jovens, visando munir as novas gerações do conhecimento libertário e revolucionário e a manutenção do apoio popular. Assim, depois das escolas tradicionais ou antes, essas pessoas iriam a esses centros por determinados períodos. Essa atuação só é possível com o trabalho de base, contato direto com o povo, já estabelecido e organizado, podendo ser realizado o trabalho de educação com o consentimento dos pais, com o intuito também de não deixar as crianças e jovens nas ruas. Se isso for bem organizado, sem dúvida, se torna muito importante para a estruturação da revolução. Precisamos ter claro em nossa consciência que estamos em guerra, por mais que as armas sejam outras. Nossa resistência está fraca e desorganizada, temos que formar soldados, entre aspas. A formação de grupos com atuação em comunidades pobres que realizem projetos midiáticos para chamar a atenção e despertar a população do sono profundo pós-ditadura militar em que se encontra é a chave para a conscientização. E é exatamente isso que a ECOS se propõe a fazer desde então. A ECOS se propõe a fazer o trabalho de base e o embate midiático nas redes e a disputa de mentes. E é isso que a gente faz, né? A gente, inclusive, dá dicas aqui, eu dava, e a ECOS, algumas coisas a gente fez sobre como desestruturar os dominantes. Utilização de diversos meios de comunicação, né? Trabalho de base, protestos, grafitagem, panfletagem subversiva direcionada ao público leitor. Nosso projeto, a questão é isso. Nosso projeto de aldeia cultural e biblioteca popular é esse aqui. Nossa participação nos protestos, né? E trazer esses protestos também para o conhecimento popular, importante, certo? Correio direcionado, algo um pouco mais complexo, que a gente também já fez com questão, e outras intervenções, né? E a nossa ação individual,
A proposta é essa rebeldia social, a disseminação de informações, a postura crítica, a transformação pessoal e transformação do círculo social onde a gente está. Despertar conhecido no corpo a corpo. Essa é a tarefa do ativista, na opinião disso que foi escrito, sim, em dezembro de 2005. Mas que serviu de base, apenas de base, para muita coisa que veio depois com a Ecos de 2011 a 2023, uma vez que a gente está em 2023 no momento. Bom, gente, a ideia hoje era passar sobre a Ecos, sobre o que a Ecos é, sobre o que nós somos enquanto coletivo, como fazemos, não só o que fazemos, mas como fazemos, tá? Importante também ressaltar que a Ecos nunca teve uma sede, e isso foi por escolha própria, porque a gente queria que a nossa atuação fosse, a nossa sede fosse a comunidade, sempre. Então, todas as nossas ações eram ou na rua, ou na comunidade, ou na periferia, ou em algum lugar central para que chamasse a população. E não numa sede que seria apenas mais um elefante branco. Nós não somos desse tipo. Então, esse é o trabalho da EPOS, é para isso que a gente conclama as pessoas a serem ativistas, a serem diferentes e a participarem da vida. Então, entrem na formação ativista, completem o curso da forma que quiser, no tempo que quiser, pode ser um curso para a vida inteira, pode acrescentar coisas lá, é só nos mandar. Entre em contato com a ECOS pelo Instagram ou pelo site nosso, que é um WordPress, né, participe da vida.wordpress.com, mas também pelo Instagram, ou entre em contato com um de nós pelo Zap, enfim, Facebook. A gente pode ter, você vai ver lá o link da formação ativista, mas a gente também pode fornecer para você tranquilamente. É um curso aberto, tá? E, e é isso. A gente espera que todos possam ter bastante usufruto desse curso autogerenciável, mas que também possam adquirir algum conhecimento e alguma prática, principalmente, com essa nossa ideia. E é isso, a gente termina sempre chamando as pessoas a seguir em frente, sem esquecer o passado. Muito obrigado. Bom curso a todos.